Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra no YouTube da CBM. Bem, hoje nós iremos falar sobre amai os vossos inimigos. Amai os nossos inimigos é uma das propostas mais difíceis que temos, que Jesus nos deu, que não é fácil nós fazermos o amor ao inimigo. E ele nos lembra que é fácil a gente amar as pessoas que conhecemos, com quem convivemos. É fácil e é cômodo, confortável e não requer muito mérito nosso. Mas já amar os nossos inimigos realmente é uma atividade árdua para a gente que ainda não está preparado para isso. Ele espera de nós, no amar os nossos inimigos, uma situação que nos coloca numa zona de desconforto, porque não se sentimos bem em amar os nossos inimigos. A pessoa nos faz uma coisa e ainda temos que amá-la. Então nós ainda não estamos preparados para esse tipo de situação. Se o pai, quando nós erramos, ele não se revolta com a gente, ele é acolhedor, ele vem e nos acolhe quando erramos, ele não nos abandona, ele nos dá forças para que nós possamos novamente tentar e sobrepor esse erro. Então ele nos dá a chance de rever nossas atitudes. De que forma que ele dá essa chance de nós revermos nossas atitudes? Através das inspirações. E essa inspiração é que vai trazer para a gente rever onde que a gente errou. Podemos ser diferentes? E aí vai entrar o quê? A nossa misericórdia. Porque ele também é misericordioso conosco. Como filhos que somos, que erramos tantas vezes, fala assim, mais do que nunca a gente pode perceber a misericórdia que o nosso Pai tem para conosco. E por que não usar desse exemplo da misericórdia para com esse irmão que a gente considera nosso inimigo? Essa misericórdia vai nos fazer praticar o perdão e, além do perdão, a caridade para com o outro. Porque o Pai sempre foi caridoso e misericordioso com cada uma de nossas falhas. De todas as vezes que nós erramos, Ele jamais nos abandonou. E sim, nos deu força. Vamos lá, vamos de novo. Somos capazes, vamos melhorar. Então, ele espera de nós nada mais isto. Ele não quer que você ame o seu inimigo da forma que a gente diga com ternura. Porque ternura pressupõe que você tem que ter o quê? Confiança. Ele não está pedindo esse tipo de amor. Ele está pedindo outra forma de amor. Ele espera que a gente seja capaz de perdoar. Perdoar é uma demonstração de amor. Mas perdoar de que forma? Ah, tá bom, vou te perdoar. Não, não é esse tipo de perdoar. Ele quer que a gente perdoe através dos nossos pensamentos, sem impor nenhuma condição, sem intenção de humilhar. É isso que ele espera de nós. A atitude dessa que faz de nós espíritas o repensar. O que a gente tem que repensar? Nós tivemos um passado, temos um presente, temos um futuro. O que fizemos nesse passado? Esse repensar, assim, quem fui eu? O que eu fiz? Nós tivemos um passado. E esse inimigo não está aí por mero acaso. O que nós estamos fazendo agora para mudar essa situação de inimigo? E que vamos fazer amanhã para mudar a nossa condição de vida amanhã? Numa próxima reencarnação. Então, assim, que pensamentos, que ações nós vamos ter a partir dessa reflexão que temos de amar os nossos inimigos? O que isso vai trazer para nós? Então, nós nos deparamos hoje em dia com muitos homens que são maus, perversos, são maldosos, e que nada mais é do que a gente praticar nesse momento, nesse encontro,
as nossas provas e expiações. É nesse momento que nós vamos ter que saber se somos capazes ou não de cumprir e suportar as nossas provas. Que temos que passá-las, que todo espírita sabe. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. E quando a gente chegar nesse momento de provas e expiações, ele não espera de nós revolta. E sim que a gente agradeça essa oportunidade de ele nos deixar passar por mais uma prova. E cabe a nós, passar ou não por essa prova, expiar ou não, com paciência e resignação. Ele sempre nos faz lembrar paciência, resignação. São as condições chaves para tudo isso. A gente já sabe que a maldade que está no homem, ela não é permanente, ela é passageira. Faz parte do nosso desenvolvimento através do estudo, da nossa moral. E é essa prova que nós temos que pôr em prática. E amar o próximo é o quê? É o princípio da caridade. E essa caridade que tanto nós, espíritas, colocamos em nosso estudo e temos que colocar na nossa prática do dia a dia. Mas ninguém disse que isso é fácil. Que se fosse fácil, seria um mérito muito fácil de passar de ano. A gente conseguiria passar por todas as provas e expiações num estalar de dedos. E não é essa forma que nós temos que fazer, porque não daria sentido. Então, praticar a caridade quando a gente espera amar o inimigo, ela tem uma amplitude maior, porque ela faz a gente repensar no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Muitas das vezes, a gente deixa isso superar, é onde nós nos perdemos. Então, no momento que a gente deixar de lado o nosso egoísmo, o nosso orgulho, seremos vitoriosos, porque colocaremos o quê? A nossa caridade na prática, realmente. Temos que lembrar que esses sentimentos, como o ódio, a vingança, ele vem através também de raiva, repulsa. E que se a gente aderir a esse tipo de sentimentos, aderimos também a padrões vibratórios que não são positivos. E que eles vão fazer o quê? Nós desvirtuarmos dos segmentos, dos caminhos que o Pai planejou para nós. Entra o nosso livre-arbítrio. O que a gente prefere? Ter que passar por isso tudo novamente? Ou deixar o nosso orgulho de lado? Então, no momento que a gente deixa esses orgulhos todos de lado, surge o quê? A benevolência, a caridade. E aí muda nosso padrão vibratório. Esse padrão vibratório começa a ser o quê? Positivo, agradável. A gente sente sensações diferenciadas. E aí percebemos, nossa, era muito mais fácil. Ficamos remoendo todo aquele problema, padrão negativo, e no momento que a gente consegue realmente dar o primeiro passo ao amar ou perdoar o inimigo, a gente sente outro tipo de vibração. Então, não podemos esquecer que a gente não tem só os inimigos encarnados. Ai, meu vizinho, um parente, um colega de trabalho, seja lá como for. Temos também os nossos inimigos do plano espiritual, que são os desencarnados. E que, já que a gente sabe que a maldade é um estado passageiro, por que a gente não faz isso passar mais rápido? Tanto para os outros encarnados como desencarnados. Porque às vezes bastava um mínimo gesto nosso, que era o quê? O perdão, no momento que eu deixo meu orgulho de lado. Ah, para que eu vou perdoar? Quando fazemos essa pergunta para nós, é que o nosso orgulho está lá me cutucando. Perdoa não, você é bobo. Para que você vai perdoar? E aí deixamos novamente a nossa caridade ficar para trás. Então, nós não podemos esquecer que aos olhos do Pai ainda somos crianças. E como toda criança, nós estamos ainda sendo educados através das palavras que Ele nos trouxe,
através de todos os exemplos que ele nos trouxe. Então, assim, exemplo maior que o Pai nos deu, impossível. Como crianças, como educamos nossos filhos, através de palavras e exemplos, ele também faz isso. E nos corrige. E nos dá a chance de refazer 1, 2, 3 vezes, quantas forem necessárias. Mas desde que queremos fazer isso com amor, com carinho, com humildade. Para que a gente extinga esse ódio que existe dentro de nós. Que a gente tem que sobrepor esse ódio, até mesmo após a morte. Porque não adianta a gente carregar essa parte de inimigos após a morte, porque a morte não é o fim. Então nós vamos continuar com isso até quando? No plano dos encarnados e dos desencarnados. Vamos continuar sofrendo porque não fomos capazes de rever nossos orgulhos, nossas mesquinharés, nossas maldades. Vamos até quando? Até quando a gente vai continuar com esse círculo vicioso? Então, no momento que a gente já começa a ter consciência, a gente não disse que era fácil, a gente já consegue indo aos poucos, tendo um perdão aqui, outro perdão ali, e assim a gente já vai praticando e deixando de lado aquilo que a gente vinha sendo acostumado, que fomos criados e ouvíamos dizer, olho por olho, dente por dente. Aquilo lá do tempo de Moisés, aquilo já ficou para trás. Não precisamos continuar na época de Moisés. Nós já evoluímos tanto, com tantas coisas, com tecnologias. Por que não vamos evoluir na nossa moral, no nosso perdão, na nossa caridade? Então a gente não precisa mais disso. Né? Jesus mesmo deu a outra face, no momento que ele foi crucificado. Então, se ele nos deu o exemplo, por que a gente não vai seguir? Claro que ainda não somos capazes de dar continuidade no nível que Jesus deu, mas já somos capazes de dar um pouquinho de cada vez, um perdão aqui, um perdão ali, diminuir o orgulho aqui, o orgulho ali, e a nossa vida aos poucos vai tendo outro nível vibratório e a gente vai conseguindo pouco a pouco. Quando a gente olhar para trás, nossa, já melhorei, consegui. Foi difícil? Foi. Foi doloroso? Foi. Te custou muito? Custou. Por isso que você sabe o valor daquele perdão que você deu. Aquilo realmente fez sentido para você. Não foi um perdão da boca para fora, mas foi um perdão dado de coração. Neste capítulo, ele também pede para a gente relembrar que isso faz parte do nosso crescimento moral. Porque se o nosso crescimento moral já fosse maior, isso não seria difícil para nós. Então, ainda temos que rever até mesmo a questão moral. E ele fala assim, a questão moral é resistir ao mal. Não nos deixar envolver pelo padrão vibratório do não perdoar. Sabemos que é difícil, sabemos que às vezes aquele irmão nos fez uma coisa muito grave, mas a gente ainda precisa ultrapassar as eras de Moisés, que não dá mais para a gente continuar nisso. Tá? Nós temos que sobrepor as nossas ofensas que recebemos daqueles irmãos, porque eles ainda podem não saber o que fazem, e nós já sabemos o que fazemos, como espíritas. A gente estuda para isso e já entendemos. Outra vez eu digo, não é fácil a gente sobrepor as nossas ofensas, paixões terrenas, a covardia, os insultos, aquele instinto que nós temos de vingança, o ódio, o assassinato, porque você sempre tem uma desculpa para isso, né? O enganar, mas foi uma enganadinha só, né? Arruinar o outro para o meu bem próprio, né? E até mesmo chegar no ponto que chegávamos antigamente na parte dos duelos, né? Que, com o passar dos tempos, a gente viu que isso está se deixando de ser. Então, essa maldade toda, que já sabemos que ela é passageira, faz parte de nós.
nos transformar para transformar o outro, melhorarmos para melhorar o outro, nos perdoarmos para perdoar o outro. Não podemos deixar que essa maldade sobreponha, porque senão a gente não vai dar um passo à frente na nossa moral e a gente vai arcar com as consequências dessa nossa escorregadela, mais uma vez, tanto daqui como do plano invisível. Se aquele irmão que está hoje no plano invisível, nós somos tentados por eles através das obsessões, subjugações, vamos pedir perdão, vamos entender que nós também fizemos o mal a ele, que quem sabe se nós dermos o primeiro passo, a gente já consiga eliminar boa parte de todo esse problema, dessa maldade que existe dentro de mim e dentro do outro. E parar com isso é parar o quê? Parar de desejar o mal ao outro, ter inimigos, e não teremos mais. E fica aquele círculo vicioso e a gente rompe. Às vezes com um simples gesto, me perdoa, eu não sabia o que fazia. Então está em nossas mãos. E pensando nisso, a gente tem que parar e refletir um pouco mais sobre a gente usar as desculpas, tá? Então todas as desculpas que nós usamos para quando a gente tem as nossas fraquezas, de todas essas falhas nossas, porque a gente está num planeta de provas e expiações, mas se eu estou tentando melhorar através das provas e expiações, eu não posso mais usar essas desculpas todas, porque já estou ciente que isso não me faz bem. Novamente repito, não é fácil, e é difícil, e doloroso, né? Mas somos capazes, pelo menos uma de cada vez. Uma de cada vez. Aí vamos pensar na vingança. Nossa, a vingança já teve os seus resquícios no tempo dos bárbaros, que eram, nossa, se você não se vingar, você não era um cara honroso. Que honra tem essa da vingança? Prejudicar o teu irmão, aquele próximo, né? Que a gente vive aprendendo aqui. Isso só prova que se eu ainda tenho esse tipo de sentimento, eu ainda estou em quê? Em atraso. Então, esse atraso eu não quero mais, porque eu já sei disso, já tenho consciência disso. Eu preciso tirar essas inspirações funestas da minha vida e tirar toda essa falsidade, toda essa baixeza que existe em mim e ultrapassar essa hipocrisia e falar, não, eu não quero mais a vingança para mim. Isso não me cabe mais. Eu não quero mais me vingar de ninguém. A pessoa fez, deixa ela que arque com as consequências dela. Mas eu não vou atrás para fazer uma vingança. Consegui passar por uma prova, no momento que eu não me vingo mais. E passar por essas provas é justamente não esquecer o que o Mestre Jesus sempre nos disse: perdoai aos vossos inimigos. Então, eu vou conseguir passar por essa prova. Depois, o ódio. Eu acho que esse sentimento que está mais constante ainda na gente. O ódio, quem diz, eu não sinto ódio, sempre sente por alguma coisa. Seja ela por que motivo for. Seja ele na nossa atividade de casa, da nossa vizinhança, quando o cara põe aquelas músicas altas, que ódio que me dá. Pois é, uma coisa que eu não gosto. Dentro do nosso trabalho, eu acho que esse é o sentimento que está mais difícil hoje em dia de a gente conseguir ultrapassar. É um treino que nos pede constantemente, dia a dia. Ele bate a nossa porta, a nossa consciência todos os dias. E é o sentimento que nos faz distanciar muito de Deus, que nos mostra que ainda que atraso que nós temos. E Deus deu exemplo vivo. Quando ele foi odiado por todo mundo, pregado na cruz, ele mostrou o quê? Ele deu o sangue, ele deu a vida por nós. E através dessa sangue e vida que ele nos deu por nós, percebemos como é difícil tirar o ódio ainda embutido em nós. Esse ódio em nós nos distancia cada vez mais do Pai. Imagine então o próximo, daquele que nos faz mal.
daquele que eu quero vingança. Amar o inimigo, como que vai ficar? Então, esse é um que nos pede todo dia mais reflexão, mais trabalho, porque esse realmente está muito difícil ainda. Mas, todo dia que a gente tenta, pelo menos um pouquinho, baixar essa vibração, estamos vencendo os nossos próprios medos e espiando um pouquinho a todo dia. Agora, o duelo. Bem, o duelo já é uma questão que eu gostaria até de pensar, que nos faz lembrar em duas situações. Para ter um duelo precisa ter dois. Para ter dois, um também está fazendo o papel de assassino e o outro está fazendo o papel de suicida. Porque um sabe que vai matar e outro sabe que vai morrer. E se propôs a morrer. Então, são duas questões que no duelo, que era uma coisa muito usada em tempos atrás, que graças a Deus está cada vez ficando mais antiga e esquecida, que ela seja realmente esquecida no tempo, como prova de como a gente já conseguiu ultrapassar esse problema do nosso orgulho e da nossa moral, aonde a gente percebe que a paz e o amor entre os homens tem que reinar. Não nos cabe mais ser assassinos, não nos cabe mais ser suicidas, porque a paz, o amor que o Cristo nos deu e nos ensina a cada dia está presente em nossa vida. E temos que lembrar que o duelo é o desprezo pela vida, seja ela de qual forma for. De qual lado for. É um estúpido amor próprio que nos cutuca. E a gente não pode mais deixar esse tipo de vaidade pessoal e orgulho reinar sobre nós. Ela tem que ser substituída pela caridade cristã. E essa caridade cristã, para ser substituída, nada mais é que o amor ao próximo. Ser humilde e caridoso, como Cristo sempre nos ensinou, como Ele sempre nos ensina até hoje, através de estudos, através da leitura da Bíblia, através de tudo que estudamos no nosso dia a dia. Então, amar os nossos inimigos, tarefa árdua, que sei que somos capazes, se treinarmos cada dia no amor do Pai. Então, agradeço a todos por participarem de mais uma palestra da Casa CB. Obrigado.